acadêmicos que lemos, Clarke, o Kane e alguns outros, parecem concordar com a ideia de que a filosofia seria uma criação peculiar grega. Seria possível identificar um tipo de proto-filosofia na literatura sapiencial hebraica? Já estava até começando a responder isso aí, ótimo. Boa. Veja bem, eu acho que para o início para responder essa pergunta, a gente tem que voltar para a origem da filosofia. Durante muito tempo, isso ficou... Aristóteles, quando faz... que foi o primeiro historiador da filosofia, para quem não sabe, né? Ele escreveu o primeiro livro da metafísica, ele faz uma breve história da filosofia. Então, pega lá dos jônicos, depois o embate Heráclito-Parmênides, fala um pouco sobre Sócrates, até do seu mestre Platão, e depois expõe a sua filosofia. Claro, para os gregos, a filosofia começou, obviamente, na Grécia, né? Essa questão da origem da filosofia ela é interessante. Pelo menos até onde eu li, das coisas que eu li, pelo menos até o século XIX, não se contestava em nenhum manual de filosofia as discussões de que... Não se contestava a afirmação de que a origem da filosofia se deu exatamente na Grécia. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de ver o livro do Gordon Clark, tem uma citação do Clark, eu acho que é o livro de Tales a Dewey, né, a história da filosofia, ele diz claramente lá, né, que a filosofia começou em 28 de maio de 586, com Tales de Mileto. Está lá dito a hora, o ano, aliás, a hora não, o mês, o ano, a data e o cara, né, que foi Tales de Mileto, quando Tales previu o primeiro eclipse, né, um eclipse. Então, era ponto pacífico até o século XIX. No século XIX, e sobretudo os alemães, houve uma retomada dos interesses dos filólogos, curiosamente, né, os filólogos, não filósofos, filólogos, em resgatar e tentar descobrir, explorar, né, os pré-socráticos. E quando foram cascavilhar lá para os pré-socráticos, nessa altura, por exemplo, a filosofia histórica, né, o Hegel, o Marx, por exemplo, já tinham despertado para a ideia do motor da história, aquele negócio, trazer, né, uma filosofia da história para o centro das discussões filosóficas, etc. Aqui e acolá, pôs-se em xeque se a filosofia teria mesmo começado, coisa de alemão, né? Coisa de alemão mesmo, dos alemães, né? Pôs-se em xeque se a filosofia teria começado mesmo com os gregos, com Tales de Mileto, etc. E qual foi a pergunta ou a questão norteadora desta dúvida, desse constrangimento a essa afirmação que durante séculos vinha sido pacificamente aceita? A filosofia começou na Grécia, ok? Qual foi a contestação? Será que antes de Tales nós não tivemos pessoas que pensou o que Tales pensou? Nós não tivemos pessoas que pensaram, melhor dizendo, pensaram o que Tales pensou? Pessoas que, por exemplo, elaboraram um sistema, né, organizado de ideias que poderia ser batizado como a filosofia. Aí vem o início da minha resposta a essa pergunta que foi feita não sei se foi irmão ou foi irmã, mas foi irmão. Qual é o conceito de filosofia? Essa é a questão. Qual é o conceito de filosofia? Se você admite que filosofia, por exemplo, é do tipo filosofia de vida, o budismo tem uma filosofia, é muito antes de Tales, por exemplo. As religiões antigas, os fenícios, os egípcios, tá certo? Os babilônicos. Quando Daniel chega lá na Babilônia, o que é que Daniel encontra? Daniel encontra uma civilização avançadíssima, não é isso? Com magos, encantadores, pensadores, sábios, tá certo? Decifradores de sonhos, coisa desse tipo. Pessoas que aconselhavam o rei, etc. Certamente tinha ali uma metafísica envolvida, tinha uma epistemologia envolvida, tinha uma ética envolvida, tinha uma política envolvida, tinha uma concepção de história envolvida, tinha uma concepção de homem envolvida. Aí a pergunta é, o que é que isso difere exatamente do conceito grego ou do conceito grego de filosofia ou da origem da filosofia na Grécia? Eu, particularmente, tenho uma posição bem definida quanto a isto. Se nós chamarmos aquilo que os gregos fizeram de filosofia,
o que veio para trás, que não foi aquilo que eles fizeram, não pode ser chamado de filosofia. E o que veio para frente também, que não é aquilo que eles fizeram, não é filosofia. E o que é que eles fizeram que distingue, por exemplo, a filosofia de um pensar comum? Aí vem a definição de filosofia. Se você encara a filosofia como esse... Estou falando, por exemplo, da origem Grécia, né? Na tentativa de você desvincular um pensar do mito, e aqui mito de maneira específica, mas eu vou colocar a religião de uma maneira muito mais geral. Se você batiza a filosofia como sendo um pensar independente, vamos dizer assim, um pensar, como eles gostam de falar, né? Um pensar racional, independente da religião, um pensar onde o homem seja o sujeito deste pensar, o motor deste pensar, como foi com Tales, como foi com Anaximandro, como foi com Anaxímenes. Eu estou dizendo isso em tese, né? Porque fica difícil a gente desvincular o Tales, filósofo, do Tales religioso, o Heráclito, filósofo do Heráclito religioso, o Platão, filósofo do Platão religioso, do Sócrates, filósofo do Sócrates religioso, etc. Eu estou dizendo aqui em tese o que os manuais dizem para a gente. Se filosofia é isto, você não encontra para trás, pelo menos em documento, alguém que tenha feito essa tentativa de desvincular um pensar daquilo que era religioso. O colega falou aqui da literatura sapiencial hebraica. Se você olhar para a literatura sapiencial hebraica, ela foi revelacional. Moisés, será que Moisés não seria um filósofo? Moisés recebeu revelação. Salomão, que foi o homem mais sábio, recebeu revelação. É por isso que é mais satisfatório você colocar uma nomenclatura diferente. Isso não faz eles menores ou maiores que os filósofos. Mas é comum chamar esse tipo de sabedoria, como o próprio nome diz, de sabedoria. Não, eles foram sábios. E geralmente esses sábios eram os ditos gurus dessas religiões. No Egito existiu muito, na Babilônia existiram muitos deles, entre os fenícios existiram muitos deles, nas civilizações antigas. Mas quando fala-se desta atitude, né, aí vem aquelas nomenclaturas que os manuais adoram, né, o assombro, né, a admiração do cosmos. E quando você está insatisfeito, que era o caso dos filósofos, insatisfeito com as explicações míticas, que eram predominantes na época dos filósofos, de Homero, Hesíodo, as cosmogonias, as teogonias, quando você se sente satisfeito com isso e tenta, pelo menos é uma tentativa, de desvincular qualquer elemento religioso ou mítico religioso de uma explicação e buscar uma fundamentação que não seja uma fundamentação religiosa, aí sim você está fazendo filosofia. Se isto é verdade, aquilo que foi feito para trás não pode ser considerado filosofia. Nós não temos documentos. Se alguém fez, nós não temos. Pelo menos, como é chamado, esse gênio grego veio à tona. Nós temos escritos que comprovam isso, nós temos comprovações historiográficas que comprovam isso. E é por isso que batizam o início da filosofia, tal como nós a entendemos, ou seja, com este pensar racional, independente, etc., etc., fruto de um indagar constante, que procura mais fazer as respostas do que propriamente as perguntas do que buscar a resposta. Todo aquele aparato que você aprende, por exemplo, em qualquer manual, no primeiro capítulo dos manuais que nós temos, dos bons, né? Tem uns que não vale a pena. Dos bons manuais que nós temos de filosofia, se isto é filosofia, o que foi feito para trás não é filosofia. Então, neste caso, seria possível identificar um tipo de proto-filosofia? Eu diria que não. É muito arriscado. Mas tem gente que faz isso, né? Saiu um livro agora em português, né, do História da Filosofia, do A.C. Grayling. Foi traduzido pelo Desidério Murcho, para edições 70, né? E é um livro, assim, que merece a nossa atenção. E o Grayling faz exatamente essa ressalva que foi perguntado. Será que não existiu filosofia? Será que não existiu filosofia nas religiões antigas? Então ele faz lá uma relação do budismo, shintoísmo, dos babilônicos, dos fenícios, dos egípcios, da forma de sabedoria que existia nessas civilizações. Eu não sei qual é a posição dele ainda, mas é comum hoje as pessoas deixarem bem claro que o gênio grego, ou seja, que é esse movimento de inflexão de um pensar racional, independente de elementos mítico-religiosos, seja de fato aquilo que mais
profundamente caracteriza a filosofia. Pelo menos a filosofia na sua origem, né? Porque a filosofia hoje pode ser concebida de várias maneiras. Os analíticos definem filosofia como análise da linguagem, os existencialistas definem filosofia como a mera análise da existência humana, os fenomenólogos definem filosofia como sendo uma filosofia de vida, da nossa mundaneidade jogada aí neste cosmos, etc. Bem, se você levar em consideração a isto, essas definições, você encontra esse tipo de filosofia lá para trás. Mas, levando em consideração o contexto da Grécia e o surgimento da filosofia no contexto dos pré-socráticos, você não encontra, pelo menos registrado, coisas daquele tipo do que aconteceu em civilizações antigas. Portanto, não é possível falar de uma proto-filosofia. É por isso que, na minha concepção, e aí se ficaria para um outro momento, né? Eu tenho minhas ressalvas quando falamos, por exemplo, de filosofia cristã. Mas isso aí é uma outra questão. Eu ia falar sobre isso agora, porque quando a gente pensa exatamente nisso, a gente tem que começar a questionar, apesar de nós estarmos aqui, apesar de a gente gostar de filosofia, da gente estudar filosofia, quem está falando isso para você é alguém que fez graduação, mestrado, doutorado em filosofia, o Gerson, né, está falando isso aqui. E então, se a gente gosta de filosofia, mas a gente tem que entender uma coisa. Se a gente compreende filosofia tal como ela se originou ali, a gente achar que Jesus era um filósofo, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada de quem que era Salomão, a gente não entendeu nada de quem que era Moisés. É um outro tipo de coisa. E aí a grande pergunta, eu ia ser a mais grave, o Gerson ia falar sobre não ter uma filosofia cristã, e assim, mais a gente pensar por que a filosofia é essa parceira privilegiada do pensamento teológico. Não deveria ser. Muitas vezes a gente submete o pensamento teológico aos ditames das filosofias de cada uma das épocas como se ele fosse um critério último, avaliativo de tudo aquilo que é inteligente, racional e bem conduzido na racionalidade. E, assim, a revelação, o Erlan até lembrou de uma frase aqui do Wittgenstein, muito ousado ele citar a frase com o Dr. Gerson aqui, mas que é verdade, assim, o Wittgenstein tinha essa parte muito dialogar com a religião, com o místico, que ele fala, se o cristianismo for verdadeiro, toda a filosofia é falsa. Realmente, assim, porque os problemas que a gente tem para resolver foram revelados, e as condições que a gente tem para continuar caminhando foram dadas ali por revelação. É outra coisa, a gente usa a nossa racionalidade, mas aí é muito mais próximo da sabedoria, é muito mais próximo do que foi a própria constituição da sabedoria hebraica, assim por diante. Eu acho que, inclusive, responde muito melhor do que a filosofia. E aí a gente submeter a filosofia a esse saber sapiencial, aí é outra coisa. Não sei se o Dr. Gerson quer falar sobre o caminho seria exatamente o inverso, né? A gente passar a filosofia pela peneira daquilo que nós temos revelado. Aí exato, sim. Exato. Mas o inverso não. Seria é difícil falar assim, mas coloca aí o filosófico entre aspas. Seria um cristianismo filosófico e não a filosofia cristã, né? O caminho seria inverso, né? E eu falei entre aspas lá atrás porque é o seguinte, né? Como nós sabemos, e quem for doiverdiano aí vai entender bem isto, nós não podemos esquecer da íntima conexão da religiosidade humana no pensamento, né? Então, por isso que eu coloquei entre aspas. Eles defendem uma certa autonomia, mas eu coloquei entre aspas isso. É o que eles defendem acerca do conceito de filosofia. Mas nós sabemos, aí que está, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que não é assim. Eles são essencialmente religiosos. Todos os pensamentos filosóficos que são assumidos como autônomos, eles são, no fundo, pensamento religioso. Nós sabemos disso. Mas como a filosofia defende, né, e nós encontramos isso nos livros, que é esse pensar autônomo, que é falsa essa definição de filosofia. Mas se assumir isso como filosofia, para trás não temos filosofia. E aquilo que for para frente que não atende isso é um outro critério de definição e, portanto, não pode se encaixar naquele elemento ou naqueles elementos específicos que determinaram o surgimento da filosofia na Grécia, né? Foi basicamente essa a minha exposição. Eu acho que às vezes a gente assume que alguns pensadores, alguns teólogos são meio radicais nas suas considerações, às vezes até filosóficas. A gente pensa no Doiver, de tradição reformacional, ou mesmo a tradição reformada com o Cornelius Van Til, etc.
A gente pode questionar se o rigor que ele teve em definir cada uma das escolas, mas uma coisa alimentava essas pessoas, a preocupação de uma confessionalidade primeira, antes dessa autonomia do livre pensador, que não dizia respeito à vida do cristão e pode ter consequências muito prejudiciais quando se torna o modus operandi da teologia, que foi o que aconteceu com a teologia de várias pessoas aí, Paul Tillich, Hart e por aí adiante, das sínteses e mais sínteses excluídas da palavra de Deus. Comprometendo, inclusive, né? Comprometendo Eu acho que compromete os dois, não faz nem filosofia direito. Perfeito. Não é ovacionado pelos cristãos e nem ovacionado pelos filósofos. Diz, olha, isso aí, os filósofos dizem, isso aí é teologia. Os cristãos dizem, isso aí é filosofia, né? Nenhum, nem outro. Exato.